Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, invocamos o teu nome, Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Senhor, e nessa noite nós, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância, reconhecemos, Senhor, a nossa dependência total ao Senhor. Senhor, venha por meio da tua palavra iluminar os olhos do nosso coração, Senhor, para podermos compreender com todos os santos, Senhor, qual é o teu desejo, qual é, Senhor, a tua vontade para a tua igreja, para o teu corpo, Senhor, para se cumprir nessa era, Senhor. Vivemos, Senhor, na era final, a tua volta é iminente, Senhor, o teu retorno está muito próximo. E como igreja, como corpo, queremos cooperar para não somente, Senhor Jesus, amar a tua volta, mas apressar a tua volta, pregando o evangelho, Senhor, cumprindo, Senhor, com o desejo do Senhor nessa terra. Senhor, obrigado pela tua palavra durante toda essa semana, por cada dia, por cada porção. Obrigado, Senhor, pelo teu falar profético. Leva-nos a amar mais a tua palavra, leva-nos a amar mais o teu falar, Senhor, porque as palavras que o Senhor tem nos dito, Senhor, elas são espírito e são vida. Senhor, então, Senhor, queremos, Senhor, obter vida e espírito por meio da palavra. Então, nessa noite, usa da tua palavra, Senhor, e nos leva para o alto. Nos leva, Senhor, para a dimensão celestial. Tira-nos da esfera terrena, tira-nos da esfera das preocupações, tira-nos da esfera da ansiedade, tira-nos da esfera, Senhor Jesus, da depressão, Senhor, do pânico, do medo, Senhor, da insegurança, do pecado, e leva-nos para o alto, para a tua presença. Abençoa a tua igreja, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, os casais, abençoa, Senhor, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças, abençoa o teu povo, Senhor. Nós te amamos, nós te louvamos, Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade de podermos desfrutar com os irmãos a palavra do Senhor. Amém? Eu não sei se você tem percebido, mas quanto mais próximo nós nos aproximamos da volta do Senhor, mais intenso tem sido falar do Senhor. E hoje nós temos aí a nossa porção diária, né, da palavra de Deus, do falar profético. Eu acredito que os irmãos que desfrutam da palavra estão sendo revigorados, estão sendo alimentados, estão sendo fortalecidos, estão obtendo vida. Porque como lemos aqui em João 6, não é isso? 63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Fala com o irmão que está do seu lado, as palavras do Senhor é espírito e vida. Então nós só temos um ponto ou alguém quem podemos recorrer para termos vida. Esse é o nosso amado Senhor Jesus por meio da sua palavra. Então nós devemos amar, irmãos, mais a palavra do Senhor, porque quem ama a palavra do Senhor ama o próprio Senhor. Não tem como eu falar que eu amo a Cristo, eu amo ao Senhor, se eu não amo a palavra do Senhor. Porque se você vê em João capítulo 1, versículo 1, o que João fala ali? No princípio era o verbo no original grego, logos, palavra. Então, se você pegar no original grego, João ele escreveu dessa seguinte forma: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ora, uau, a palavra era Deus. Mas essa palavra estava muito distante de nós. Essa palavra ainda estava muito distante do homem. Graças ao Senhor por João capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos
a sua glória. Glória como? Do unigênito do Pai. Então a palavra se encarnou em Cristo Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra é Cristo. Certo? No princípio era a palavra. E a palavra se fez carne. Então, se eu não amo a palavra, eu não amo Cristo. Porque falar que ama, eu amo o Senhor. Irmãos, é bonito falar que amo o Senhor. Aí eu amo o meu Jesus, mas na prática ama. Não é isso? Falar até papagaio fala. Agora na prática, amar a palavra já é outra história. Então, irmãos, que na nossa vida a palavra vem em primeiro lugar, que o falar do Senhor vem em primeiro lugar na nossa vida, vem ocupar o nosso coração, vem encher o nosso coração, como Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, que essa palavra habite em mim e em você. Uma coisa, como o Flávio disse, é a palavra fora. Outra coisa é quando ela entra dentro de você e faz a obra dentro de você. Porque, irmãos, a palavra fora de nós não faz nenhum efeito em nós. Para fazer efeito, para fazer a obra, ela precisa entrar em você, precisa entrar em mim. E nós, como seres viventes, como seres que respiramos o ar físico, o pneuma, nós também precisamos respirar a palavra. Respirar, irmãos, a essência da palavra. Porque em cada linha, em cada entrelinha, em cada ponto, em cada vírgula, Deus quer falar algo conosco. E assim como Ele tem feito. Amém? Então, nós vimos essa semana, no nosso alimento diário, estamos ainda dentro do capítulo 8 do Evangelho de João. Essa semana nós vimos do versículo 21 ao versículo 36. Então, por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, do versículo 21. Isso, ao versículo 36. Semana passada, vimos até o versículo 20. E hoje nós iremos ver do versículo 21 até o versículo 36. Não vamos ver todos os versículos, vamos pegar os pontos centrais do encargo da semana. João capítulo 8, versículo 21 fala: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso aqui o Senhor estava falando, não é isso? Com o povo. Versículo 22, ele fala: então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Irmãos, tudo que o Senhor falava era, irmãos, palavra. Toda palavra proferida da boca do Senhor era palavra de espírito, palavra espiritual, palavra celestial, palavra do alto. Mas como os judeus estavam acostumados apenas com a esfera terrena, eles ganhavam no preto e no branco, de forma literal. Então a palavra de Deus, irmãos, é uma revelação. Por isso que Paulo fala aos Efésios que nós, ao irmos à palavra, nós precisamos orar pedindo ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, os judeus não entenderam, o versículo 23 fala: e prosseguiu. Por que Jesus, eles não entenderam o que Jesus estava falando? O Senhor falou agora no versículo 23. Às vezes nós não entendemos o falar do Senhor, irmãos. Às vezes a palavra vem, o falar vem, e nós não compreendemos. Por que nós não compreendemos? Porque ainda estamos embaixo. Ainda estamos na esfera terrena, ainda estamos com a nossa mente cartesiana limitada, ainda somos como Tomé, não é isso? Eu só acredito no que eu vejo e no que as minhas mãos tocam. Isso não é fé, irmãos. Hebreus fala que, capítulo 11, fala que pela fé, irmãos, fé é crer naquilo que não se vê. Então, quando eles falaram que não entenderam,
o que eles expressaram aqui no versículo 22 é não ter entendido o que o Senhor falou, no versículo 23 o Senhor fala e prosseguiu: vós sois cá de baixo, por isso que não estão entendendo falar de Deus. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. É isso que o Senhor falou: olha, a minha palavra, o meu diálogo não bate com o diálogo de vocês, porque vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. Então não entende, certo? Por isso que durante todo o ministério terreno do Senhor nessa terra, eles interpretavam, irmãos, de forma literal, de forma o preto no branco, falar do Senhor, e não é assim. Mas quando o Senhor fala: olha, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Mas graças a Deus que esse falar foi para os judeus. Para nós, irmãos, é diferente hoje, meu irmão. Abra comigo Efésios, por favor. Efésios capítulo... Efésios. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, Efésios capítulo 1. Versículo 20. O qual exerceu ele, Deus Pai, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O que ele fala? Como que ele continua? E pôs todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o Senhor é lá de cima, ele não é dessa terra. Ele fala isso em João, no decorrer do Evangelho de João. Mas por que eu falei que esse versículo falou: vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima, eu não tenho nada com vocês? Isso aqui ele estava se referindo aos judeus. Porque para nós, irmãos, aleluia, para nós temos o versículo 4 de Efésios 2 que fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, você é amado, você precisa se sentir amado. Uma coisa, irmãos, é eu saber que Deus me ama. Isso está claro, isso nenhum de nós temos dúvida. João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. Uma coisa é eu saber que Deus me ama, outra coisa é eu me sentir amado. Amém. Irmãos, quer saber de uma coisa? Só consegue amar quem se sente amado. Ninguém que não se sente amado consegue amar. Certo? Por isso que pessoas que passam por traumas na sua vida humana, elas não conseguem expressar, às vezes, sentimentos, afetos, porque passaram por situações e experiências contrárias a isso. Então, para que eu e você possamos amar, como é a palavra do Senhor, que amemos uns aos outros, isso aí está claro para nós, nós precisamos nos sentir amados, porque aqui fala: por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. Irmãos, você recebeu vida. Fala com o irmão que está do seu lado: você recebeu vida. Nos deu vida. Mas uma vida para você viver uma vida mais ou menos, ou de qualquer maneira? É para você viver uma vida da forma como você quer e acha que é certo e acha que é correto para a sua vida? Não, essa vida, irmãos, não é uma vida própria. Nossa, a vida que nós recebemos está aqui, ó. E nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Deus. Nós somos salvos pela graça, não é por obras. Aí o versículo 6 fala, e juntamente com Ele, fala com o irmão que está do seu lado, irmão, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez nos lugares celestiais em Cristo. Então, quando o Senhor falou, olha, quer saber, pessoal, ó, vocês são aqui de baixo, eu não tenho nada com vocês, vocês não estão entendendo nada, eu sou lá de cima, vocês aqui de baixo, eu sou do céu, vocês são da terra. Aqui ele está falando para os judeus incrédulos. Porque quem crê, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Crer não é acreditar na existência de Jesus. Falamos isso aqui já, né? Falamos isso aqui já. Crer não é você acreditar que Deus existe? Porque se você chegar até mesmo para um incrédulo e perguntar, ele crê. Crer não é você falar, você acredita? Acredita, isso não é crer. De João 1,12 não. Crer é receber. Crer em Cristo é receber Cristo como a vida interior, como a vida de Deus incriada e santa para dentro de mim. Isso é crer. Crer é receber. Crer não é acreditar. Existem passagens na Bíblia que crer realmente é acreditar. Se você ler Tiago capítulo 2, versículo 19, fala o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Porque até os demônios creem e tremem. Então o ateísmo, como alguns aí se declaram ateus, é algo tão estranho, Spurgeon falou isso uma vez, é algo tão estranho, é algo tão terrível, que nem mesmo os demônios chegaram a tal ponto. Nem mesmo os demônios chegaram a tal ponto de não crer na existência de Deus. E tem muitos homens aí que se acham autossuficientes e imortais e falam, eu não acredito em Deus. Mas crer aqui, irmãos, é receber, certo? Aí versículo 6 de Efésios 2, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Volta para João capítulo 8. Então, irmãos, quando o Senhor fala, olha, e prosseguiu, capítulo 8, versículo 23, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Em João capítulo 3, versículo 31, o Senhor fala sobre isso também. Volta aí um pouquinho para João 3, 31. João 3, 31 fala, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Efésios falou que ele foi ressuscitado e ele foi elevado acima de todo principado e potestade. Então ele é de cima, acima de todas as coisas. Então quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno. E fala da terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje, na sua vida espiritual com Deus, qual é uma... Não estou falando que nós não devemos falar. Porque nós ainda vivemos neste mundo, né, Flávio? Nós ainda vivemos neste mundo. Mas qual que é o principal falar seu hoje? É terreno? Ou é do céu? Aqui fala, ó. Quem vem da terra é terreno. E fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Paulo ainda fala isso em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Senhor Jesus, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45 fala, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Primeiro Adão, Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sim.
Esse é o primeiro Adão aqui. Foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito. Quem é esse último Adão? Cristo. Porque as palavras que ele fala é espírito e vida. Aí Paulo fala no versículo 46, mas não é o primeiro espiritual. Não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Porque aqui, irmãos, é ordem cronológica, é ordem biológica. Primeiro, é claro que você nasce terreno. Primeiro, o seu nascimento da sua mãe biológica. É claro, você nasceu no primeiro Adão, você nasceu terreno. É ordem cronológica. Tá? Mas não é o primeiro espiritual. Nós não fomos primeiros espirituais, e sim o natural. Depois o espiritual, quando cremos. Certo? Aí o versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo é do céu. Olha, hoje nós temos, irmãos, essas duas vidas dentro de nós. Ainda temos a vida terrena. Porque Paulo fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas nós também temos a vida espiritual, que é essa vida aqui do segundo homem, que é do céu. Então eu e você precisamos exercitar o nosso homem espiritual, a nossa vida espiritual do céu. Por isso que o Senhor falou, vocês são aqui da terra, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, porque vocês são da terra, eu sou do céu, eu sou lá de cima, vocês aqui de baixo. Aí ele falou no versículo 48, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, geral. E como é o homem celestial, também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também. Então isso é um dever. Nós expressamos o que é terreno. Talvez na sua casa hoje, no seu convívio com sua família, com sua esposa, com seus filhos, você só expressou o que é terreno. Talvez durante essa semana expressou somente o que é terreno. Mas aqui fala que é um dever nosso, porque que fala devemos também trazer também a imagem do celestial. Então agora você entende o que o Senhor estava falando em João capítulo 8. Vai lá rapidinho comigo, por favor, João capítulo 8, quando ele falou a respeito que vós sois lá de cima, eu sou cá de baixo. Eu sou lá de cima, vocês são cá de baixo. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Não é isso? Então, irmãos, eu desejo que o Senhor tenha hoje, irmãos. É o que Paulo fala aos Gálatas. O desejo do Senhor hoje é nos desarraigar deste mundo perverso. Desarraigar e tirar pela raiz. Então, irmãos, talvez você expressou só o que era terreno hoje, não é isso? Talvez durante essa semana, talvez aí se o esposo olhar para a esposa aí, ele vai saber, e ela vai saber o que você expressou. Não é isso? Porque, irmãos, quem verdadeiramente somos, não é quem manifestamos ser aqui nesse local de reuniões, com 2 horas de reunião. Quem verdadeiramente somos é no dia a dia, né, Flávio? Quer conhecer quem é Flávio? Vai morar com Flávio. Quer conhecer quem é Magno? Mora com Magno, né? Porque, irmãos, aí que nós verdadeiramente manifestamos quem somos. Então, se eu manifestei o que é terreno, está na hora de eu manifestar o que é celestial, porque a vida celestial está dentro de você. Está dentro de você. Então, vira para o irmão que está manifesta o que é celestial. Se ele falar amém, melhor ainda, que ele aceitou. Amém eu recebo, eu aceito, né? Agora, versículo 24 fala, por isso eu vos disse, o Senhor falou, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Nós lemos agora, acabamos de ler em Efésios capítulo 2, que nós recebemos vida, estando nós mortos
nos nossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Fala com o irmão que está ao seu lado, mas Ele vos deu vida. Estando você morto. Aí eu falo, mas eu não. No pecado, eu não pecava. Né, Flávio? Eu não pecava. Eu nunca roubei. Eu nunca matei. Eu nunca me prostituí. Eu sempre ajudei os outros. Sempre fiz obra de caridade. Irmãos, Romanos capítulo 5 fala que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Eu tenho que ler Romanos, um pouquinho para frente aí. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12 fala: porquanto, assim como por um só homem. Quem é esse um só homem? É o tal do primeiro Adão. É o primeiro homem, a primeira criação. Por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo. Entrou aonde? Só em Adão e Eva? Não, no mundo. Por isso que Deus amou o mundo. Entendeu? Por isso que Deus amou o mundo. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, assim também, a morte passou a todos os homens. Por quê? Aí você vai falar isso para uma pessoa que se acha justa, ela não vai receber isso. Mas está aqui. Todos pecaram. Então não era pecadinho, o julgamento de Deus, presta atenção nisso aqui. O julgamento de Deus, quando Deus estabeleceu o seu trono, não será por causa de pecado que você cometeu. O julgamento dos que serão condenados, Apocalipse fala isso diante do grande trono branco, será sobre aqueles que herdaram o pecado de Adão e não receberam o Senhor para a justificação desse pecado. Aí sim será condenação. Então, voltando para João 8, aí o Senhor falou: olha, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Agora imagina o Senhor falando isso aqui, Flávio, para uma turma de judeu fariseu. É a mesma coisa quando os amigos de Jó falaram com ele, os três amigos de Jó, que ele havia pecado. Irmãos, fala tudo de Jó, toma tudo de Jó, leva tudo que Jó tinha. Mas o livro de Jó, o cunho, o crivo do livro de Jó, nós já vimos sobre isso aqui, os irmãos sabem. O crivo do livro de Jó não é o que muitos, sim, é um livro de superação, de perseverança, certo? Mas o crivo não é isso aí, meu irmão. O crivo do livro de Jó é para Deus queria mostrar a Jó quem ele era. Que Jó tinha dois monstros dentro dele, que nos capítulos finais revelam-se como Bemote e Leviatã. Então, irmãos, falar isso para um grupo de judeus, fariseu, que eles tinham pecado, é a mesma coisa de falar com Jó que ele tinha pecado. Aí Jó começa a acusar Deus, colocar Deus contra a parede, justificando a si mesmo e acusando a Deus do seu sofrimento. Então, quando o Senhor falou que, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes, falamos aqui que crer não é acreditar, é receber, mas a todos quantos receber, o que é receber? É receber para dentro de si, para o seu coração, para o seu interior. Isso é crer, é isso? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O Senhor falou: olha, a única coisa, a única atitude, o único ato que livra o homem de morrer nos pecados é crer no eu sou. Amém. E esse eu sou, né, Flávio? Está lá em Êxodo, né?
3, é isso? Êxodo 3, 3:14. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando Deus aparece para Moisés na sarça. Êxodo 3:14 fala o seguinte. Aqui, irmãos, Moisés estava num debate com Deus. Debate. Deus falou, Moisés, eu vou te enviar. Moisés falou, não envia outro. Aí começou o debate com Deus aqui, certo? Envia aquele, menos a mim, Moisés. Versículo 14 fala, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, porque Moisés, irmãos, tinha dificuldade de não falar, né? Provavelmente ser gago. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará o seu coração. Versículo 15, tu, pois, lhe falarás o que lhe porás na boca, as palavras, e lhe porás na boca as palavras, eu serei com tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Versículo 16, ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Agora, versículo... Não, eu li o capítulo 4. Estou lendo aqui, eu não vi o capítulo não. Perdão, irmãos, a minha Bíblia está muito marcada. Está escrita, cheio de marcação aqui. É o 3. Fala, versículo 13. Disse Moisés a Deus. Aleluia, é isso aí? Amém. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome. Moisés falou com Deus, Deus, eu estou indo, mas o povo não te conhece. O povo vai querer saber quem é você. Então, quando eles perguntarem o seu nome, que lhes direi? Versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É difícil, irmãos. Isso aí, né, Flávio? No original hebraico, né? Eu sou o que sou. O nome de Deus, irmãos, os judeus, não é isso? Ele ficou perdido no tempo. Não tem vogal. YHWH, não é isso? Como que você pronuncia uma palavra que não tem vogal? Os professores aqui. É possível? Então, irmãos, o nome de Deus era impronunciável. E os judeus tinham tanto temor no nome de Deus que eles nem ousavam pronunciar, né? Era pronunciar e tomar um tapa na boca, né? Chega perto de um ortodoxo, né? E vai falar o nome de Deus, né? Ele vai te disciplinar. Está com os olhos cheios de escamas, o véu ainda permanece sobre a face deles. Mas aí ele falou, quem é você? Quem eu vou dizer ao povo que é você? Aí Deus falou, olha, diga ao povo que eu sou o que sou. E o versículo e termina, fala, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Esse eu sou, irmãos, esse eu sou, ele é autoexistente. É Deus sendo como o princípio de todas as coisas, mas não sendo ele criado. Eu posso tentar explicar isso para você a noite inteira. A sua mente humana não vai compreender isso aqui, e homem nenhum compreende isso aqui. Ele é a origem, mas ele não foi criado. Ele é autoexistente. E o Senhor Jesus, abra comigo João 8, volta para João 8. E o Senhor Jesus disse o mesmo de si. Ele falou o seguinte em João capítulo 8 aqui, ó. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Levantardes em quê? Como? Na cruz. O Senhor falou, no dia que o Filho do Homem for levantado, vocês vão saber quem eu sou. E eles souberam disso, né? Volta um pouquinho, Mateus, rapidinho comigo, 27. Mateus 27.
Versículo 54. Mateus 27, 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Quando o Senhor falou isso, é referente a isso. E vós, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo o que o Pai me ensinou. O Senhor falando que Ele era também o eu sou. No versículo 58, versículo 57 e 58 fala: perguntaram-lhe, pois, os judeus a Jesus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus tinha cerca de 30 e poucos anos. Deram para ele 50. Ainda não tens, né? Isso ainda não tens, irmãos, quer dizer, está na beira, está na beirada, está no limite. E viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Versículo 58 de João 8. João 8, 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse. O que Jesus estava falando? Antes do pai de vocês, que Abraão vi a existir, eu já existia, eu era. Por isso que você entende João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. No princípio, esse princípio de João 1 é o verdadeiro princípio. Agora eu vou confundir a sua cabeça. Esse princípio de João 1, ele é primeiro do que o princípio de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o princípio de João 1, no princípio era o verbo, vem primeiro do que Gênesis 1. Porque é o princípio... Senhor, eu não vou explicar, não vou entrar nisso aqui não. Então, irmãos, quando o Senhor falou eu sou o que sou, o que é a definição de eu sou, Flávio? Não se explica, não se define, não se nomeia esse eu sou. Uma vez eu ouvi um rabino falar a respeito disso. Que alguns sábios, alguns rabinos sábios, eles ao ver Êxodo 3, que nós lemos 14 e 15, quando fala eu sou o que sou, e Jesus falando aqui também, eu sou, te enviou, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Você pode, irmãos, na sua vida prática, não é para você entender, é para você viver. Tá? Não é para você entender com a sua mente, é para você viver. Quando ele fala eu sou, você pode viver na prática da sua vida a seguinte interpretação: eu sou o que você precisa na hora que você precisa. Amém. Certo? Eu sou o que você precisa na hora que você precisa. Vimos isso no GF, né? Quinta-feira, lemos a porção do alimento diário de quinta. E vimos ali que o Senhor, irmãos, Ele é a fonte. Cristo, Ele é a fonte de todo o universo. Cristo, Paulo fala aos Colossenses que Ele é o equilíbrio. Ele sustenta. Hebreus capítulo 11, capítulo 1, versículo 3, fala que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 3. Então Ele é o centro, Ele é o equilíbrio de todo o universo. Ele é a fonte, Ele é a fonte de água viva. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus. Irmãos, Ele é. Então, o que você precisa, Ele é. Entendeu? O que você precisa hoje, agora? O que você está precisando agora? Você precisa de paz? Ele é a sua paz. Por isso que quando oramos, nós não pedimos o Senhor me dê. Às vezes você está no momento de conflito, né? Você precisa ali praticar o que Pedro fala na sua epístola, de ter domínio próprio. Você precisa de paciência, você precisa de calma. Aí você vai, o Senhor me dê calma, me dê paz. Não, irmãos, Ele não vai te dar calma. Ele não vai te dar paciência.
Ele já nos deu Ele mesmo. Aí quando eu oro, a visão muda. Eu oro o seguinte: eu não peço ao Senhor paciência, me dê calma. Eu oro, Senhor, seja a minha calma, seja a minha alegria. Porque se eu oro, Senhor, me dê alegria, irmãos, o Senhor, Ele jamais dará algo fora dele mesmo. Não sei se você entendeu isso aqui. Jamais Ele vai te dar algo fora dele. Entendeu? Então, quando você pede, me dê alegria, Ele vai te dar quem? Ele. Porque Ele é alegria. Ah, eu preciso de paz. Senhor, não me dê paz, seja a minha paz. Senhor, não me dê equilíbrio, seja o meu equilíbrio. Senhor, não me dê, Senhor, paciência, seja a minha paciência. Não peça Jó a paciência de Jó. Paciência. Não é a paciência de Jó, irmãos. É Cristo como sendo o eu sou. Eu sou. O que você precisa? Ele é. Fala com o irmão que está do seu lado. O que você precisa agora, irmão? Ele não vai responder, que ele vai ficar com vergonha. Aí você fala, Ele é. Você precisa, irmãos, de quê, irmãos? Ele é. Eu sou. Entendeu? Senhor Jesus. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, é isso. Ele é o que nós precisamos. Nós temos que aprender algo na nossa vida, que nós não precisamos de nada fora de Cristo. Nós não precisamos de nada fora de Cristo, irmãos. Cristo é tudo, em todos. Cristo é tudo em todos. Não é isso que Paulo fala aos Colossenses? Pois não há judeu, nem grego, nem sábio, nem livre, nem escravo. Porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Ou seja, tudo é tudo, Flávio. Não é 50%, é tudo. Cristo é tudo em todos. Agora, eu preciso ter a experiência de viver se Cristo é tudo em mim. Certo? Aí você agora descobriu, quando Paulo vai escrever a respeito de si mesmo, ele fala aos Gálatas que logo já não sei o que vive, mas Cristo vive em mim. Aí ele fala aos Filipenses, tanto que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele não era o exterior que balanceava a vida de Paulo e deixava Paulo triste ou feliz, não. Era o Cristo que vivia nele. Então, irmãos, Cristo é tudo em todos. O Senhor, Ele está em todos os lugares. O Senhor, Ele está... O que você olha... E para terminar, nós vimos também, essa semana, a respeito da assinatura de Deus na criação. Eu e você temos no nosso DNA a assinatura de Deus. Mas é interessante que, rapidinho, abre comigo esse último versículo aqui, Romanos capítulo... Senhor Jesus, 14, deixa eu ver aqui. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Não é Romanos, eu esqueci o versículo, irmãos. Perdão, eu esqueci o versículo. Mas abra Colossenses. Aí eu já vou para outro aqui, o próximo que eu ia ler, eu termino com ele. Colossenses 1. Versículo 15 e 16. Colossenses 1, 15 e 16 fala: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu amo quando Paulo fala, este é a imagem. É como se ele estivesse andando de mão dada com o Senhor. Este, apresentando ele, né? Este. Vocês não estão vendo, não? Não, este. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Subsiste é sunistal, no grego é unir em um todo. Unir um todo em um único ponto, em um único lugar, em Cristo. Deus, em breve, pela igreja, vai unir todas as coisas em Cristo. Amém. Cristo será o cabeça sobre todas as coisas. Então, Romanos, eu vou falar, citei Romanos, não lembro o capítulo, não lembro o versículo, eu sou sincero, falo, não lembro, fugiu aqui agora.
Mas quando Paulo fala o seguinte, que os atributos invisíveis de Deus se tornam conhecidos nas coisas que foram criadas. Por isso tais homens são indesculpáveis. Agora você sabe, né? Se alguém souber, fala para mim aí, que eu esqueci. Então, irmãos, Deus ele deixou sua assinatura não somente em nós, mas em toda a criação. Toda a criação tem a assinatura de Deus, irmãos. Você vê na Bíblia Deus sendo como Deus triuno. A Bíblia não fala a palavra triuno. Mas você lê em Gênesis 1:26, façamos, plural. Você lê Provérbios capítulo 8, versículo 14, 13, 14. Eu estava com ele antes de tudo existir, eu era o seu arquiteto. Então nós vemos ali, irmãos, a manifestação da Trindade. Pai, o Filho e o Espírito. Para alcançar o homem. Até mesmo na natureza você vê a manifestação do Senhor, desse Deus. Nós já vimos isso aqui em Deuteronômio, já vimos aqui na passagem da boa terra de Canaã. Deus sendo como um manancial profundo, Cristo como a fonte e o Espírito como um ribeiro a fluir, levando vida para o homem. Então, irmãos, essa trindade você manifesta em toda a criação. Aí, Romanos 8:2, Flávio achou aqui para nós. Depois você lê. O meu tempo está encerrando aqui, eu não vou abrir não. Romanos 2:1, perdão. Romanos 2:1, tá? Você vê, irmãos, por exemplo, você vê, eu acho muito interessante, você vê, por exemplo, Flávio, o tempo. O tempo, ele é composto por passado, presente e futuro, 3. Veja o espaço. O espaço, ele é medido como altura, largura e profundidade, 3. A base da matéria, vimos isso no alimento diário dessa semana, a base da matéria, que são os átomos, ele é composto de nêutrons, elétrons e prótons, 3. Você vê o estado da matéria, o estado básico da matéria, a água, estado sólido, líquido e gasoso, 3. Falei sobre isso, sobre a música, quem estuda música, melodia, harmonia e ritmo. Então, irmãos, a assinatura de Deus está por todas as partes. O homem não acredita porque ele não quer. Então, tais homens são indesculpáveis por isso. Amém? Então, Jesus é o Senhor, vamos ficar de pé, vamos compartilhar ainda em pequenos grupos. Então, irmãos, nunca se esqueça do que o Senhor, que Ele é o que nós precisamos. Amém? Nada foge disso, nada passa disso. O que você precisa, Ele é. Jesus é o Senhor.